Rádio França Internacional. É a segunda parte desta emissão em língua portuguesa aqui na antena da RFI, em português. Esta quarta-feira, no espaço Reportagem, Marco Martins faz-nos o rescaldo da passagem de Portugal pelo Campeonato Europeu de Futebol Feminino. Portugal que foi eliminado pela Suécia. Mas antes, ouvimos a rubrica Artes. Cristiana Soares está à conversa com o artista português Ramiro Guerreiro, cujo trabalho pode ser visitado na cidade de Marselha até ao final do mês de setembro. Artes. Até ao dia 25 de setembro, o FRAC Marselha acolhe a exposição O Gesto de Phyllis, de Ramiro Guerreiro. O trabalho encontra-se exposto na Sala Experimental do Fundo Regional de Arte Contemporânea de Marselha e é fruto de uma parceria com o Salão Internacional do Desenho Contemporâneo. A exposição baseia-se numa citação da arquiteta Phyllis Lambert, que é fundadora do Centro Canadiano de Arquitetura e que tem também uma posição ativa sobre a evolução da arquitetura e das políticas urbanas. Ramiro Guerreiro explora empiricamente a forma como a arquitetura e a política urbana condicionam as nossas formas de ver, de ser e de sentir. É precisamente na Sala Experimental do Fundo Regional de Arte Contemporânea de Marselha onde decorre esta conversa. Eu vim cá uma primeira vez há 3 meses para conhecer o espaço e a partir do espaço pensei começar a desenvolver a ideia de exposição a partir das características do próprio espaço. Ou seja, não tinha isto pré-concebido já na sua cabeça, foi depois de chegar aqui, de ver a sala e é que pensou no trabalho que poderia fazer. Exatamente. Eu gosto bastante de trabalhar em contexto e a partir de convites. É algo que herdei um bocadinho da Escola de Arquitetura, em que não começamos a desenhar sem termos um terreno, sem termos um sítio para o qual desenhar. Uma vez aqui, porque o espaço tem muitas características muito fortes, propus-nos desenhar com o espaço e desenhar no espaço. E, portanto, comecei a fazer uma série de estudos em que o desenho não fosse só suportado nas 2 dimensões, mas que pudesse também atingir as 3 dimensões. Numa discussão que eu tive logo no início, há 3 meses atrás, com a Martine Robin, contava-lhe que ainda estava um bocadinho perdido à volta do projeto, tinha acabado de chegar, ainda não sabia exatamente o que ia fazer. Nessa conversa, comentava-lhe que tinha visto uma entrevista muito interessante com esta senhora Phyllis Lambert, fundadora do Centro Canadiano de Arquitetura. Contava-lhe este momento específico desta entrevista que ela deu o ano passado, em setembro, a um podcast e que lhe perguntavam o que é que ela acha das enormes torres que têm sido construídas nos últimos anos na zona central de Nova Iorque. E ela responde com um gesto para a câmara, é uma entrevista online. Ela responde-lhes com um gesto que não é muito claro, mas que depois se percebem que é um cifrão, portanto o sinal do dólar. E ela diz que estamos num momento em que a arquitetura se está a tornar cada vez mais espetáculo e cada vez menos uma disciplina de pensamento e de debate e de discussão. Está cada vez mais estetizada, portanto eles partem dos artigos que saem nas revistas, desta espetacularidade destas torres novas, e ela contrapõe com o interesse social, que é também o lema do Centro Canadiano, que diz a arquitetura é uma preocupação social. Portanto, a partir daí comecei a desenvolver o projeto, fui buscar a primeira grande obra sobre a qual ela tem uma grande responsabilidade, que é a construção do Seagram Building em Nova Iorque, desenhada pelo Mies van der Rohe e que graças à Phyllis chegou a bom porto, porque foi ela que o encaminhou para a empresa que queria construir a sua sede. E na construção desse edifício acontece alguma coisa que não é necessariamente inédita, mas que é muito exemplar, sobretudo com o desenho desta torre do Mies, que é também a sua primeira torre nos Estados Unidos, em que ele convence a empresa a dispensarem quase metade do terreno onde podiam construir para tornar toda essa zona de terreno privado passa a ter acesso público. E assim é até aos dias de hoje e como já está classificado, assim continuará a ser. E depois ela faz outras notas em relação ao momento que vivemos e como as coisas estão cada vez mais comercializadas e a tornarem-se cada vez mais um produto. Falo, neste caso da arquitetura, de um produto estético e de um produto de comércio e que o dólar é rei e senhor acima das pessoas, que é quem vai habitar a arquitetura. De resto, eu quando aqui cheguei comecei logo a apropriar-me do espaço, portanto há umas características estruturais que são sublinhadas, são reforçadas em 2, pelo menos, das minhas intervenções, que são feitas no espaço e que são efêmeras, desaparecerão no fim da exposição. E trouxe também comigo uma série de 4
serigrafias que já tinha feito há 2 anos atrás, são as únicas peças que já estavam feitas, tudo o resto foi produzido aqui para este projeto. Também por aproveitar mesmo aquela porta, não é? Que é uma porta de socorro, de saída de emergência. Sim, acabou... é mais de entrada dos bombeiros do que de saída de emergência, okay, mas sim, é uma porta funcional de socorro que não podia ser tapada e que tem um caráter de desenho altamente escultórico, que quando eu cá cheguei estava tapada, eu pedi para a destaparem para podermos ver a vista lá para fora, o que é que se passa no lado de fora deste bairro aqui em Marselha, e reforcei o desenho da porta através da estrutura que está por dentro da parede, mas que é visível do outro lado da galeria. Portanto, há uma espécie de espelhamento daquilo que nós já vemos dentro da galeria, ou uma descoberta de um esqueleto, que de resto é o título da peça, é esqueleto, e que justifica a forma da porta. Daí, uma vez que a Phyllis Lambert é a fundadora do Centro Canadiano para a Arquitetura e que o Centro Canadiano de Arquitetura tem entre os seus vários acervos também o acervo do Gordon Matta Clark. Para mim foi um bocadinho inevitável ir buscar algumas referências ao Gordon Matta Clark. Faço uma peça que é um desenho em 3 dimensões, se quisermos, que atravessa a sala de uma parede à outra com um cone troncado, como se fosse uma possibilidade de abertura, de rasgo entre a Joliette e todo o bairro novo da Euro-Méditerranée, aqui com o resto do edifício do FRAC. Com isso fiz também umas brincadeiras numas serigrafias que eu já tinha trazido de Lisboa, com um desenho em Mizanabim desta mesma galeria, que me serviram para fazer vários estudos antes de cá chegar das possíveis intervenções. Esses estudos não são mostrados ao público, mas essa base serigráfica resultou em 3 peças e mais tarde numa 4ª que veio a integrar os títulos das peças. Portanto, aquilo que seriam simplesmente as legendas, eu resolvi integrar numa nova peça que tem, uma vez mais, o desenho em Mizanabim aqui do espaço. Neste caso, é uma verdadeira Mizanabim, porque tem toda a exposição lá desenhada e com as referências das letras nós podemos aceder aos títulos e situarmos exatamente o que é o quê no espaço. Olhando para esta sala, ela já tem algumas definições. Tem muitas marcas que ou se incorpora ou então é muito difícil contornar, não é? Exatamente. Para mim, eu pensei, o espaço está de tal maneira carregado que não vale a pena tentar ignorar. Portanto, o melhor é jouer avec, é brincar com a coisa e dialogar um bocadinho com o que aqui está. Por isso mesmo faço os desenhos na parede com um cordão de giz que se usa nas construções. Portanto, aí também há uma referência não só ao desenho, porque há uma linha diretamente na parede, mas ao desenho de construção e reforça um bocadinho estas características do próprio espaço. Parte do teto até ao chão, porque replica a estrutura que está de facto por trás da parede. Exatamente. Que é o que sustenta toda esta sala e a sala de baixo, que estão em consola. Portanto, são estas estruturas que sustentam estes 2 espaços, que não têm nenhum pilar a tocar no chão e por isso mesmo são importantíssimas. Mas há uma que nós vemos e que temos que atravessar obrigatoriamente, porque faz parte da entrada da galeria, e há outra que não vemos, que está escondida na parede e que eu a torno visível através do desenho. Como se fosse um espelho de um lado para o outro. Exatamente, há também uma espécie de projeção ou espelhamento, pelo menos metade da estrutura visível. Era Ramiro Guerreiro, que até ao dia 25 de setembro tem a sua exposição, o gesto de Phyllis, patente no FRAC Marselha.